Oi, gente. Meu nome é Camila. Não, meu nome não é Camila. Corta! Ah! Cena 2. Nossa. Oi, gente, meu nome é Daphne. Quer dizer, meu nome é Daphne. Ai. Não é. Corta! Cena 3. Palmas. Oi, gente, meu nome é Daphne. E meu nome é Camila. Não é. Corta, cena 4. Oi, gente, meu nome é Daphne e ela é a Camila. E chegou uma pessoa estranha aqui. Cena 5. Oi, gente, meu nome é Daphne. Corta, cena 6. Vai derrubar. Ah!